Na semana passada, você comentou por cima sobre Eduardo Leite, né, e a possível troca de partido desse possível candidato, inclusive. E a pesquisa que saiu ontem, a Poder Data, traz Eduardo Leite ali disputando e na margem de erro empatando com João Dória, inclusive, né? O que enfim, para se notar, é para se observar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa e sobre movimentações políticas aqui para a gente, Miguel. Olha, Thalita, no futebol europeu, quando chega uma época ali de janela de transferências, eles ficam 24 horas ligados nos canais, acompanhando para onde cada jogador vai. Se a gente fosse seguir a lógica, esse mês a gente ia ter que se encontrar todos os dias. Por quê? Está abrindo a janela partidária. Então agora, até o final de março, até o começo de abril, os parlamentares e os governadores, enfim, podem trocar de legenda sem perder o mandato, né, sem implicar em infidelidade partidária. Então nós vamos ter um mês de intensa movimentação. Quem pôde ler ontem no site da Rede Brasil Atual, isso é uma matéria muito interessante, com todas as movimentações dos parlamentares, com um levantamento muito bacana de quem vai para onde, enfim. Os dois partidos que devem sofrer mais baixas no próximo período são o PSDB. Isso é fruto da eleição, mas também desses 4, 6 anos em que o João Dória comandou uma guerra intestina, né, dentro do partido, enfim, uma disputa pelo poder. Então nós vamos ter saindo do PSDB o Geraldo Alckmin, nós vamos ter em torno de 10 deputados bolsonaristas, que devem ir provavelmente ao PL, e nós vamos ter muito provavelmente a turma do governador Eduardo Leite. Eduardo Leite tem dito aqui no Rio Grande do Sul que até o dia 16 ou 18 de março ele deve se pronunciar. Ele sofre duas pressões. Primeiro, para romper uma promessa de campanha e concorrer à reeleição, ele sempre diz que é contra a reeleição. Quando foi prefeito de Pelotas teve 80% da aprovação, não concorreu à reeleição e agora dizia também que não concorria. Só que o campo que sustenta o mandato dele no Rio Grande do Sul tem ido muito mal nas pesquisas e há uma pressão de que ele volte atrás e concorra ao governador. Mas o mais provável é que ele atenda ao canto da sereia do Kassab, resolva o problema do Kassab, né? O do PSD do Sul é anti-lulista, né? Nós temos aí o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, é da base do Bolsonaro, o governador de Santa Catarina é da base do Bolsonaro, e aí fecharia, então, com o Eduardo Leite, teria uma candidatura independente, já que o Rodrigo Pacheco agora está mais interessado em negociar com Lula para permanecer como presidente do Senado, né? Então há uma grande possibilidade que Eduardo Leite também nessa revoada do ninho tucano vá para o PSD, concorra a presidente. O projeto pessoal dele não é se eleger, não é colocar nome para 2026. Esse é o caminho do Eduardo Leite, né? O outro partido que deve diminuir muito é a União Brasil. Lembrando que a fusão do PFL, DEM, com o PSL, que eles já sabem que a sua base mais bolsonarista também deve deixar a União Brasil e ingressar no PL. Então nós vamos ter a seguinte situação, provavelmente em abril. O PL vai ser a maior bancada do Congresso, saltando de 40 para 60 deputados, e até mais otimistas que dizem que eles podem ter 70 deputados nesse período. E a grande preocupação deles é fazer um filtro para que todas essas migrações sejam de bolsonaristas que permaneçam fiéis ao Bolsonaro em caso de derrota em 2020, esse ano, né? E que permaneceriam fiéis ou na oposição ao Lula em 2023. Mas a gente tem essa grande possibilidade de inchaço. E demais, PT, MDB devem ficar mais ou menos do mesmo tamanho, o PDT deve perder 4 ou 5 deputados, entre eles o deputado Túlio Gadelha do Pernambuco, que deve ir para o PSOL e que tem amarrado a ideia da federação do PSOL com a rede. Perfeito. Deixa eu te questionar sobre essa questão de Congresso, né? A Lula disse sobre a necessidade de eleição de um Congresso progressista. Você fala agora sobre como o PL vai ter uma bancada muito grande, né, nesse Congresso. Qual a sua opinião sobre a nova composição em 2023 do Congresso? Porque a gente sabe que nessas movimentações em relação à presidência, a gente tem, de certa forma, o antibolsonarismo se sobrepondo ao antipetismo, né? E na eleição para o Congresso, como que você imagina que vai ser o voto do eleitor no geral? Olha, Thalita, a maioria dos cientistas sociais, dos pesquisadores de ciência política eleitoral, eles costumam dizer que o eleitor, uma grande parte do eleitor, costuma decidir o seu voto no dia ou nas vésperas. Então, se a gente tiver um movimento, digamos assim, um movimento Lula,
né? Um movimento como foi em 2002, um sentimento, né? A esperança venceu o medo, etc. Isso pode arrastar para a formação de um Congresso mais progressista. A gente teve exatamente o contrário em 2008, com a eleição do Bolsonaro. Hoje me lembravam que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, com essa onda conservadora, havia uma figura que concorreu ao Senado dentro da chapa Bolsonaro que quase se elegeu senadora. 2 anos depois, ela concorreu a vereadora em Porto Alegre e não fez 900 votos. Então havia uma onda conservadora que elegeu aí a Janaína Pascoal, Carla Zambelli, né, os Bolsonaros, aquele Daniel Silveira, etc. Vai ter uma depuração disso. Esses mais caricatos, quem entrou na onda, não vai. Agora, existem Bolsonaros puro sangue que eles vão permanecer. E o que afeta isso, né? Essa eleição, ela é uma eleição com fundo público, né? A gente não está mais com financiamento privado de campanha. O que significa que os caciques dos partidos, mesmo à esquerda, são quem definem a distribuição desses fundos. Então a gente tem uma tendência de que esses recursos sejam destinados, mesmo no PT, no PSOL, etc., àqueles parlamentares que já têm mandato. Então a perspectiva de renovação no Congresso é muito pequena, muito pequena. Eu diria que a gente vai ter um Congresso menos conservador que 2018, mas nem de longe vai ser esse Congresso que o Lula está pedindo. Até porque nós temos bancadas muito fortes e que já eram anteriores ao Bolsonaro, né? Bancada da bala, bancada do boi, bancada evangélica, né? Então esses setores vão continuar recebendo recursos dos seus partidos para sua campanha. Então eu acho que será um Congresso menos conservador, mas não tanto como a gente precisava.